Olá! No mundo corporativo, a gente vive um dilema, né? De um lado, a pressão por metas cada vez mais agressivas. Do outro, o bem-estar das equipes. A grande questão é que muitas vezes o sucesso que a gente vê nos relatórios financeiros esconde um custo humano altíssimo. Bom, vamos mergulhar nisso. E essa é a pergunta que precisa ser feita. Muitas empresas comemoram os resultados, o que é ótimo, mas nos bastidores, o que está acontecendo? O capital humano, que é o bem mais valioso, está sendo consumido até a exaustão. A gente pode até dar um nome para isso. É o sucesso tóxico. Sabe, aquela vitória que, no fundo, só está preparando a derrota de amanhã? E aqui está o ponto central de toda essa análise. Esse tipo de sucesso, que deixa a equipe doente, não é um ativo. Na verdade, é um passivo. É como se fosse uma dívida com a saúde do time e com a própria sustentabilidade do negócio. E uma hora ou outra, essa conta chega. Então vamos entender melhor que prejuízo silencioso é esse. O que forma o tal do custo invisível e como ele afeta de forma bem direta as finanças de uma organização. Pensa nesse custo invisível como um vazamento contínuo. É aquela desmotivação que vem antes do pedido de demissão, é o estresse que vira afastamento médico e aquela pressão que pega um líder super promissor e o transforma num catalisador de um ambiente de trabalho tóxico. E olha, esse custo não é abstrato não, ele tem um valor bem concreto. A conta da desmotivação e do turnover, mesmo silencioso, é altíssima. Para ter uma ideia, substituir um talento pode custar até o dobro do salário anual dessa pessoa. Imagina só o impacto disso no orçamento. E essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito brilhante. Uma meta batida, mas com a equipe destruída, não é lucro. É, na prática, um empréstimo com juros impagáveis. É um prejuízo que foi mascarado ali no relatório, mas que vai comprometer todos os próximos ciclos de entrega. Ok, mas como é que se reverte um quadro desses? A solução, nesse caso, é interessante porque ela não nasceu numa sala de aula, numa teoria acadêmica. Ela surgiu de uma crise pessoal, uma crise bem profunda que forçou uma mudança de perspectiva radical. Acho que todo mundo conhece essa sensação, né? A mente fica lá insistindo, aguenta firme, só mais um pouco, mas o corpo começa a mandar os sinais de alerta. E ignorar esses sinais em nome da performance é talvez a maior armadilha do mercado hoje. E a consequência de ignorar esses sinais, nesse caso, foi brutal. A idealizadora dessa metodologia que vamos ver, a Flávia Caetano, depois de ignorar vários sintomas físicos achando que era só cansaço, que era falta de força, recebeu este diagnóstico. Foi a virada de chave. Foi o que transformou a dor em um método para que ninguém mais precise chegar a esse limite. Foi a partir dessa experiência que nasceu uma estrutura bem prática, sabe? Para sustentar a alta performance sem destruir as pessoas no caminho. Uma ferramenta para quem não quer só chegar no topo, mas quer chegar inteiro. Vamos conhecer o método Xé. Bom, o primeiro pilar é o C de clareza, porque liderar não é sobre controlar cada passo. Liderar é sobre clarear o caminho. Quando as expectativas, os papéis de cada um e os limites estão claros, a autonomia simplesmente floresce e a energia para de ser gasta com confusão e retrabalho. Depois vem o H de honestidade. E aqui não se trata daquela sinceridade sem filtro, que até machuca. É uma honestidade radical, mas estratégica. É ter a coragem de admitir o que não funciona mais, sabe? E parar de sustentar o que já não faz sentido. É a barreira que protege a gente contra o autoabandono. E por último, o E de empatia. Mas atenção, empatia aqui não significa ser conivente com a mediocridade. Muito pelo contrário, é a empatia que permite criar um ambiente seguro o suficiente para que se possa exigir altíssima performance. A empatia não diminui o resultado, ela o sustenta. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, a abordagem antiga. Microgerenciamento, controle, aquela cultura de só apagar incêndio. Do outro, a abordagem CHE. Geração de autonomia e a construção de sistemas que evitam que o fogo comece. A mudança de foco é total. Sai o meta a qualquer custo com gente cansada e entra o resultado sustentável com pessoas inteiras. Tudo isso soa muito bem, né? Mas e os resultados financeiros? Liderança humana dá lucro? Vamos dar uma olhada nos números que comprovam o retorno sobre esse investimento, o famoso ROI. Sim, o número é esse mesmo, mais de 2.500%. Esse foi o salto de faturamento de um canal de vendas que saiu de menos de 100 mil para mais de 2,5 milhões de reais por mês. Isso em apenas 6 meses. É um exemplo brilhante do poder que pessoas inteligentes e processos claros têm. E não é só faturamento, é retenção de talentos. As empresas que aplicam o método viram uma redução de até 43% no turnover.
Isso, na prática, significa menos custo com contratação, menos perda de conhecimento e, claro, mais estabilidade para o crescimento. A satisfação de quem passa pelo método também é validada por esses números. O NPS, que é aquela métrica que mede a lealdade e a satisfação, né, bateu 99,6 em treinamentos e 96,5 em projetos de recrutamento. Ou seja, a aprovação é praticamente unânime. A metodologia realmente entrega o que promete. E com isso a gente chega num ponto de decisão. Porque as informações apresentadas aqui não são só uma teoria interessante, elas representam uma escolha estratégica que toda liderança em algum momento precisa fazer. Fica claro que existem dois modos de operar. De um lado, o modo sobrevivência, reativo, vivendo para apagar incêndio, aceitando qualquer condição por medo, sofrendo em silêncio. E do outro, o crescimento sustentável, proativo, com método, com limites claros e uma visão de longo prazo. A reflexão é, em qual desses modos a maioria das equipes opera hoje? Então, o ponto crucial é este. A escolha não é entre ter resultado ou ter bem-estar. A verdadeira escolha é entre um crescimento que é frágil, que consome o principal ativo das empresas, ou uma liderança que é robusta, que cresce justamente porque é sustentada por pessoas inteiras. E para fechar, uma verdade bem direta. Num cenário tão competitivo, a exaustão não é um troféu, uma medalha de honra. É uma desvantagem estratégica. Tomar a decisão de construir uma cultura de alta performance que seja sustentável não é mais uma opção. É uma necessidade para quem quer se manter relevante no jogo.